Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom, que alegria de nós separarmos esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que a paz de Cristo possa reinar entre todos nós, que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 7 de junho de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 11, que ela tem como título Ruth e Esther. E a lição dessa semana, baseada ali nos livros de Esther, capítulo 5, Ruth, capítulo 1 e capítulo 2, Jó, capítulo 1, Mateus, capítulo 4, Judas, capítulo 9, Lucas, capítulo 22, Esther, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 12, Esther capítulo 4 e capítulo 9. Esta lição aqui, meus amigos, aqui ó, a lição 11 é Ruth e Esther. E nessa lição de hoje apresenta esse desenho aí, onde nós, aqui do lado direito, nós vemos uma igreja, né, que ela está assim, toda apagada assim no escuro, né? E do lado esquerdo nós temos aqui uma Bíblia, né? Que ela está aberta, assim, iluminada, é a palavra de Deus, e no centro dessa Bíblia nós vemos ali uma noiva. E não sei se os amigos sabem, né? Que conforme profecias, mulher, né, no meu caso aqui, mulher significa igreja, né, em profecias, ou local de onde se reúne o povo de Deus. E conforme os autores dessa lição dessa semana, a Bíblia, ela usa assim uma metáfora, né, que a igreja, o povo de Deus, ela é a noiva de Cristo, né? E ela aguarda realmente a vinda do noivo, que é Jesus, que está próximo de acontecer, que é na sua segunda vinda, onde ele, Jesus, resgatará a sua noiva, que somos nós, na igreja, né? Porque a igreja somos nós. E assim não existirá mais a igreja templo, né? Porque tudo será destruído. O nosso noivo virá nos buscar e todos nós iremos ser felizes nas mansões celestiais, onde ele, o noivo, foi preparar. Porque ele diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14,6, e nós participaremos da grande bodas do Cordeiro, do casamento dele, noivo Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós, e ele virá nos buscar, mas nós temos que estar preparados realmente, através da sua palavra, e aguardar o nosso noivo vir nos buscar. E as Sagradas Escrituras, em vários capítulos assim, como em especial no livro de Apocalipse, ele apresenta assim várias profecias sobre a palavra mulher, que é um poderoso símbolo da igreja pura de Deus, né? Aquela que observa os mandamentos e tem a fé em Jesus, que realmente estuda a sua palavra, que é esse povo separado de Deus, que somos nós, que é o povo realmente fiel a Deus, nós somos realmente a igreja de Deus.
E desde o antigo Israel, desse povo antigo que existiu realmente entre nós, que se originou Jesus e veio realmente essa linhagem para o Salvador, um dos momentos que esta mulher, a igreja, ela foi perseguida pelo dragão Satanás, simbolizando assim as dificuldades, as aflições, perseguições que a igreja de Cristo teve em todas as épocas. E o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, vendo a importância, né, da mulher na história do povo de Deus, ele colocou o seguinte verso para memorizar. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou-se e tocou na ponta do cetro do noivo, que está lá em Ester, capítulo 5, versículo 2. E assim a história de Ester, ela começa quando o rei Assuero da Pérsia estava selecionando uma mulher digna de valores morais para que essa mulher fosse a sua esposa, né? E diante de tantas mulheres formosas, ele escolhe justamente Ester e ele toca com o cetro assim, de um bastão, né, de ouro, né, simbolizando-se autoridade para a escolha. E o rei Assuero, ele é correspondido através dessa mulher Ester, que ela toca nesse bastão de ouro, confirmando ali a união, e ela acabou sendo rainha da Pérsia. E da mesma forma que eu mostrei esse desenho para vocês, amigos, né? Nós, como somos a mulher, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E nós aguardamos o nosso noivo, mas nós temos que estar preparados para esse momento, como Ester realmente esteve preparado para aquele momento, para receber realmente seu noivo. E nessa semana, no nosso estudo da lição da escola sabatina, está voltada a nossa atenção para duas mulheres consagradas que é mencionada na Bíblia, chamada de uma é Ruth e a outra é Ester, que foram mulheres valorosas que deram uma contribuição grandiosa para a igreja de Deus, cuja história de cada uma marcou realmente o povo de Deus, que tocaram-se muitos corações por muitas gerações com essa história maravilhosa de amor, de compromisso, né, que elas tiveram realmente com Cristo. E assim, ela mais admirada foram realmente pessoas assim da Bíblia que refletem o amor de Cristo, o noivo, pela noiva, a sua igreja. E ambas as mulheres, que elas eram assim, estrangeiras, elas viviam assim em terras estranhas, discriminadas, mas se mantiveram fiéis e firmes, né? E assim elas foram vencedoras devido justamente à sua fidelidade a Deus, porque Deus realmente protegeu essas mulheres. E a Bíblia fala de várias mulheres que desempenharam papéis assim relevantes dentro do povo de Deus, que foram significativos na história da salvação. Por exemplo, né, Eva, né, que foi a esposa de Adão, onde o nome Eva significa vida, porque Eva foi a mãe de todos os viventes, todos nós, e transmitiu a semente messiânica que culminou com o nascimento de Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador da humanidade, que fala ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E assim vejam a importância, né, das mulheres na história, né, do povo de Deus. E na época do Êxodo, Israel devia sua sobrevivência a duas mulheres, quando o faraó decretou a matança
de todos os recém-nascidos do sexo masculino dentro do povo de Israel. E as mulheres, por exemplo, as mulheres parteiras, né? Que menciona lá em Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 7, mulheres que ajudavam outras mulheres e ajudavam a humanidade realmente a nascer, a estarem bem de saúde. E outra que nós podemos lembrar também, até mesmo a filha do faraó, ao ela ter esse amor e ao auxiliar, ao acudir, né, Moisés, ainda bebê, que eles estavam indefesos nas águas do Rio Jordão, e que ela acolheu para ela, protegendo, orientada pelo Espírito Santo. E assim todas essas mulheres, elas são lembradas na Torá, no Pentateuco, né, nos 5 livros das Sagradas Escrituras iniciais, que de uma forma ou outra contribuíram para a chegada do Messias, né, foram essenciais para a salvação de Israel. A história do antigo Israel é de certa forma emoldurada pelas narrativas dessas duas mulheres, né, maravilhosas, que nós falaremos durante essa semana, que é Ruth e Esther, que foram mulheres assim maravilhosas e valorosas. E nessa semana nós continuaremos a explorar histórias assim fantásticas que prefiguraram os eventos finais. Ao usar acontecimentos e pessoas da vida real, Deus nos ajuda a fazer a nós enxergarmos as coisas de sua perspectiva e ao entendermos como interpretar as profecias, né, que estão se cumprindo a cada dia e acontecerão todas as coisas até antes da segunda vinda de Jesus, que aumentarão, né, a nossa fé, a nossa esperança, e aumentarão a precisão, né, a confiança nas Sagradas Escrituras, porque estão acontecendo e se cumprindo as profecias. E assim aumenta a nossa esperança e fé. O que nós podemos observar nas Sagradas Escrituras, que a palavra mulher em profecias, ela é um tremendo símbolo e poderoso da Igreja de Deus, a noiva de Cristo, onde nós podemos entender que o Senhor está nos considerando como noiva dele, como seu povo. E assim, em estudos diários que nós faremos da lição dessa semana, nós nos aprofundaremos para nós examinarmos a Bíblia sobre os relatos, né, de duas mulheres, Ruth e Esther, cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus, a Bíblia, onde os nomes delas estão escritos no livro dos Heróis da Fé, que está lá em Hebreus capítulo 11. Também nós verificaremos outros assuntos que discutiremos diariamente, como os críticos, né, da fé cristã, pessoas céticas, né, que fazem escárnio de Jesus, pagãos, frequentemente apontam para a realidade difícil de viver nesse mundo e afirmam que Deus não existe. Isso é a posição deles, né? E até fazem chacota daqueles que seguem a Jesus. Mas qual foi a dificuldade de que muitas mulheres enfrentaram em seguir a Cristo, como foi o caso de Noemi e Ruth? O que causou a elas grande aflição? Nós saberemos em estudos diários, porque a resposta está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Qual foi assim, o pior momento para a senhora Ruth, o momento crucial na história para ela se manter firme? Será que os amigos sabem qual foi? E por que a descoberta de Noemi sobre a identidade do seu benfeitor foi tão boa para ela?
Nós saberemos a resposta que está lá em Ruth, capítulo 2, versículos 5 até 20, e que nós estudaremos durante essa semana. Mas o que nós vemos é que Boaz se apaixonou por Ruth e ele desejava casar-se com ela, mas havia uma grande barreira. Mas o que Satanás reivindica aqui em cima de Ruth? Por que ele estava realmente colocando essas dificuldades? Nós saberemos em estudos diários nessa semana, que está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 até 11. No livro de Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9. Judas, capítulo 9 e Lucas, capítulo 22, versículo 31. Na história da mulher chamada Esther, nós conhecemos um homem chamado Amã, que ele tinha sede de poder na época, posição. Ele recebe grande destaque, no governo do rei Assuero. Bom, acima dos demais oficiais, ele era um inimigo de Esther. Como a descrição na Bíblia da existência de uma igreja remanescente que guarda os mandamentos e estatutos de Deus na íntegra, é semelhante à história de Esther como é descrito na Bíblia pelo povo de Deus? Saberemos a resposta que está lá no livro de Esther, capítulo 3, versículos 1 a 14, Apocalipse capítulo 12, versículos 14 e 17, e Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Como na história, Esther, nós podemos obter e tirar lições para os momentos finais que acontecerão na história da Terra. Mas que lições essas que nós poderemos obter? Saberemos em estudos diários e bastante completos nessa semana, que está ali no livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14, está lá em Esther, capítulo 5, versículo de 1 a 3, está lá no livro de Esther, capítulo 9, versículos 20 até 28. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque quando você faz isso, aceitando a Jesus, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, e sendo uma pessoa fiel, principalmente para o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é somente através dele, Jesus, e no alto meio. Quando você faz isto, você ganhará de presente de Deus algo tremendo que chama-se salvação. Salvação, meus amigos. E com isto, na grande volta de Jesus, que se aproxima, porque está ali em Mateus 24 e Lucas 21, ele, Jesus, quando ele voltar, está se aproximando, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, porque você estará no céu, você poderá abraçar seus entes queridos, e você que participará de uma grande boda do Cordeiro, do casamento dele, Jesus, o noivo, com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Nós somos a noiva de Cristo. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços, seu amigo João Carlos Amorim.